Eu estava ali, parada na entrada daquela casa em ruínas, agarrada a um saco de plástico rasgado com as minhas poucas roupas, enquanto o som do carro da minha filha se afastava pela estrada de terra. O ruído do motor, a desvanecer-se na distância, tinha um tom definitivo, como o de uma porta que se fecha para sempre. Olhei para aquelas paredes rachadas, para o telhado que mais parecia uma peneira, e senti um aperto no peito que ia além do medo. Era uma inquietação que ainda não conseguia nomear, mas que me impeliu a dar um passo em frente, em vez de me sentar no chão e desabar em lágrimas. O vento frio de maio assobiava pelos buracos nas paredes, e foi nesse instante que percebi: havia algo de muito errado com aquele lugar. Muito errado mesmo. Mas antes de vos contar o que descobri naquela propriedade abandonada, algo que mudaria tudo, preciso de recuar um pouco no tempo. Esta história não começou naquele dia gelado em São João del Rei. Começou 6 meses antes, no dia em que enterrei o meu Roberto. Se já sentiu a dor de perder alguém que amou a vida inteira, ou se alguma vez se sentiu descartado pela própria família, esta história é para si. Deixe o seu gosto e partilhe, porque o que me aconteceu precisa de ser ouvido. Aquele dia tinha começado como qualquer outro naquela semana terrível, mas nada mais seria normal depois daquele novembro de 2023. Chamo-me Mercedes Silva. Tenho 74 anos e, durante 45, fui a mulher mais feliz do mundo ao lado do meu Roberto. Vivíamos numa casinha simples em Barbacena, no interior de Minas Gerais, onde ele trabalhou a vida toda como mecânico e eu como costureira e operária têxtil. As minhas mãos, olhem, são calejadas de tanto trabalho. Cada calo conta a história de um uniforme escolar cosido, de um lençol bordado, de um turno duplo na fábrica para dar uma vida melhor à nossa filha única, Carolina. Carolina, a minha princesa, o meu orgulho. Pelo menos, era o que eu pensava. No velório do Roberto, ela chegou de São Paulo, elegante, com um fato preto de marca que devia custar mais do que 3 meses do meu salário quando ainda trabalhava. O cabelo impecável, as unhas arranjadas. Ela chorava, sim, mas eram lágrimas contidas, delicadas, como se até o seu luto fosse sofisticado. Mamãe, disse ela, segurando as minhas mãos com um cuidado excessivo, como se eu fosse de porcelana. Você não pode ficar sozinha aqui. Esta cidade é perigosa para uma senhora da sua idade. Olhei em volta da nossa pequena Barbacena. Perigosa? A mesma cidade onde todos me conheciam pelo nome? Onde a dona Conceição, minha amiga de 40 anos, morava a 2 casas de distância? Onde o seu Antônio da padaria me guardava sempre um pão de queijo quentinho? Carolina, minha filha, eu nasci aqui. Conheço cada. Mamãe, por favor, interrompeu, apertando as minhas mãos com mais força. Eu ficaria desesperada sabendo que a senhora está aqui sozinha. Venha morar comigo em São Paulo. Tenho um apartamento enorme em Pinheiros. A senhora vai ter todo o conforto. Vai poder ficar perto dos netos. Lucas e Gabriela. Os meus netinhos que eu só via nas festas de fim de ano. O coração apertou. E a casa? Perguntei, olhando para as paredes que o Roberto pintara com tanto carinho 3 anos antes. A gente vende, mamãe. Com o dinheiro, a senhora fica tranquila, guardadinho na poupança. Eu cuido de tudo, pode deixar. Na altura, pareceu-me carinho. Pareceu-me que a minha filha estava a ser prestável, cuidadosa, atenciosa com a mãe viúva e desamparada. Eu não sabia que estava a ser embrulhada para presente. Um presente que, em breve, seria atirado para o lixo. A casa foi vendida em 3 semanas. A Carolina trouxe um corretor de São Paulo. Mais eficiente, disse ela. Vendeu-se demasiado rápido e por um preço que agora percebo era muito abaixo do valor real. Mas eu não entendia dessas coisas.
Sempre fui do tipo que confia, sabe? Que acredita que a família é sagrada. Que ingênua. A mudança para São Paulo aconteceu numa manhã de dezembro. A Carolina mandou um caminhão buscar apenas o essencial, que no final se resumiu a 2 malas de roupa e a nossa fotografia de casamento. Todo o resto, os móveis que compramos com tanto sacrifício, as lembranças de uma vida inteira, ficaram para trás ou foram doados, segundo ela. Quando cheguei ao apartamento em Pinheiros, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Um silêncio artificial, sufocante, tão diferente do barulho gostoso de Barbacena, os pássaros de manhã, os cães dos vizinhos, o sino da igreja. Este será o seu quarto, mamãe, disse a Carolina, abrindo a porta de um cômodo pequeno no fundo do apartamento. Era menor que a arrecadação da nossa casa em Barbacena. Tinha uma cama de solteiro, um armário pequeno e uma janela que dava para a parede do prédio vizinho. Simples, mas funcional. Funcional. Essa palavra ecoou na minha cabeça. E os meninos? Perguntei. Onde estão o Lucas e a Gabriela? Ah, estão no clube com o pai. Estudo, natação, essas coisas. As crianças hoje em dia têm a agenda cheia, né, mamãe? Naquela primeira semana, mal vi os meus netos. Lucas, de 12 anos, e Gabriela, de 9, só apareciam ao jantar, sempre apressados, agarrados a um tablet. Quando eu tentava conversar, a Carolina interrompia. Deixa as crianças em paz, mãe. Elas têm deveres. Deveres. Como se conversar com a avó fosse uma perda de tempo. O meu genro, Marcelo, era ainda pior. Tratava-me com uma educação gélida, formal, como se eu fosse uma empregada que ele tolerava por obrigação. Nunca me olhava nos olhos. Falava de mim sempre na terceira pessoa, mesmo quando eu estava na sala. Ela já jantou? Perguntava a Carolina, como se eu fosse surda ou invisível. Mas o pior eram os comentários que eu ouvia quando pensavam que eu não estava a prestar atenção. Uma noite, 2 semanas depois da mudança, tinha ido à casa de banho e, ao voltar, ouvi vozes na sala. Parei no corredor, sem querer, e escutei. Quanto tempo é que ela vai ficar aqui? Era a voz do Marcelo. Não sei, amor. Mas olha o lado bom. Conseguimos vender aquela casa velha dela e o dinheiro já está na nossa conta conjunta. O meu coração gelou. Conjunta? Carolina, você disse que ia guardar o dinheiro para ela. E estou a guardar. Numa conta conjunta. Tecnicamente é dela, mas eu tenho acesso total para administrar. Foi ela mesma que assinou a procuração. Você é terrível, riu o Marcelo. E brilhante. Aprendi com os melhores, mas a presença física dela aqui está a irritar-me. Ontem ela tentou cozinhar feijão. Feijão, Marcelo. O apartamento inteiro ficou com cheiro de comida de pobre. Comida de pobre. As palavras da minha filha atravessaram-me o peito como uma faca afiada. E o que vais fazer? Perguntou ele. Ainda não sei. Mas uma coisa é certa: eu não passei anos a construir a minha imagem, a minha empresa, a minha vida, para ter uma velha costureira a envergonhar-me à frente das minhas amigas. Velha costureira. Fiquei imóvel naquele corredor, a segurar-me à parede para não cair. Aquela era a minha filha. A menina que eu embalei, amamentei, por quem acordei de madrugada quando tinha febre? A jovem que eu apoiei quando quis ir para a faculdade, mesmo que isso significasse fazer turnos duplos na fábrica. Voltei para o quartinho no fundo do corredor e sentei-me na cama. Não chorei. Estava em choque demais para chorar. Foi nessa noite que comecei a prestar atenção a sério, e quanto mais eu observava, mais eu via. A Carolina escondia a minha correspondência. Quando a dona Conceição ligava de Barbacena, ela desligava o telefone, dizendo que eu estava a dormir. Os netos eram ativamente afastados de mim.
Se eu entrava na sala, a Carolina arranjava uma desculpa para os levar embora. Vamos, crianças, a vovó está cansada. Mas eu não estava cansada. Eu estava a ser apagada. O Natal chegou e foi a coisa mais triste da minha vida. A Carolina fez uma ceia moderna. Peru seco, saladas sem gosto, tudo muito clean e instagramável. Nada da comida que eu sempre fiz, do arroz temperado, da farofa crocante, do pernil suculento que era tradição na nossa família. É muita gordura, mãe. A gente aqui cuida da saúde. Recebi de presente uma caixa de bombons baratos do supermercado. A Carolina mal olhou para mim quando agradeci. Estava demasiado ocupada a fotografar os presentes caros que tinha dado aos filhos. Em janeiro, as coisas pioraram. A Carolina começou a trazer-me documentos para assinar. É só uma formalidade, mãe, para renovar os seus documentos. Mas a minha identidade ainda está válida. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora não entende dessas coisas. Confia em mim. E eu assinei. Deus me perdoe. Assinei tudo o que ela me pôs à frente: procurações, autorizações, transferências. Eu não conseguia ler aquelas letras miúdas e os meus óculos estavam partidos. A Carolina tinha prometido levar-me ao oftalmologista, mas esquecia-se sempre. Foi em fevereiro que percebi que já não conseguia aceder à minha conta bancária. O cartão não funcionava. Quando liguei para o banco, disseram-me que a conta tinha sido encerrada e o saldo transferido. Transferido para onde? Perguntei. Não posso dar essa informação, senhora. Confrontei a Carolina naquela noite. Filha, o meu cartão não está a funcionar. Ela nem levantou os olhos do telemóvel. É porque fechei aquela conta antiga, mãe. Tinha taxas absurdas. Passei tudo para uma aplicação melhor. A senhora não precisa de se preocupar com dinheiro. Eu cuido de tudo. Mas eu preciso de um dinheiro para. Para quê, mãe? Atirou ela, e agora olhou para mim com uma frieza nos olhos. A senhora mora aqui de graça? Come de graça? Não paga nada. Para que precisa de dinheiro? Eu só queria comprar um presente para a Dona Conceição. É o aniversário dela. Dona Conceição? Soltou uma risada curta e amarga. Aquela velha coscovilheira. Mãe, a senhora está em São Paulo agora. Precisa de esquecer aquela vida de cidade pequena. É constrangedor. Constrangedor. Eu era constrangedora para a minha própria filha. Naquela noite, deitada naquele quarto sufocante, olhei para a fotografia do Roberto que tinha na mesinha de cabeceira. O que eu faço, meu velho? Sussurrei para a sua imagem. O que eu faço? E foi como se eu pudesse ouvir a voz dele na minha cabeça, com aquele jeito brincalhão que ele tinha. Você é mais forte do que pensa, Mercedinha. Sempre foi. Mas eu não me sentia forte. Sentia-me velha, inútil, descartável. E o pior ainda estava para vir. Era uma quinta-feira de manhã, dia 15 de março. Sei a data exata porque fazia 6 meses que o Roberto tinha falecido. Acordei cedo, como sempre, e fui à cozinha fazer um café. Era um ritual que eu mantinha, uma pequena teimosia para não deixar que me roubassem completamente a dignidade. A Carolina estava na sala, ao telefone, a falar alto como sempre. Ela não me viu quando parei à porta. Não, querida. Podes vir jantar tranquila hoje à noite. Sim, podes trazer as crianças. Não, não tem problema nenhum. A minha mãe? Ah, ela não está mais aqui. O meu coração disparou. Coloquei-a num lar. Sim, um lugar ótimo, caríssimo, com toda a assistência. Coitada. Estava a ficar meio confusa e esquecida. Sabes como é, não é? É melhor prevenir. Eu não estava confusa. Eu não estava esquecida. E definitivamente não estava em nenhum lar. Mas a Carolina estava a dizer isso às amigas.
Estava a apagar a minha existência socialmente, a criar uma narrativa onde eu já não fazia parte da vida dela. Voltei para o quarto sem fazer o café. Sentei-me na cama e tentei respirar, mas o ar parecia não entrar nos pulmões. Foi então que ouvi a porta do meu quarto abrir-se. A Carolina entrou sem bater, com a expressão de quem tinha tomado uma decisão. Mãe, preciso de conversar com a senhora. Eu ouvi a sua conversa há pouco, disse eu, e a minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Disseste à tua amiga que me colocaste num lar. A Carolina nem piscou. Não fingiu surpresa nem vergonha. E vou colocar. Ou melhor, já encontrei um lugar perfeito para a senhora. Do que é que estás a falar? Mãe, vamos ser realistas. A senhora não está bem aqui. Fica a chorar às escondidas. Não se adapta. Envergonha-me à frente das minhas amigas com essa teimosia de fazer comida de roça. Comida de roça? Carolina, essa comida criou-te. Alimentou-te a vida inteira. E eu sou grata, mãe. Mas essa fase acabou. Eu cresci, evoluí, construí uma vida. Não posso ter uma idosa a atrapalhar-me, entende? A atrapalhar-te? A minha voz tremeu. Eu sou sua mãe, e eu sou sua filha, e estou a fazer o melhor para a senhora. Encontrei uma propriedade maravilhosa no interior de Minas, perto de onde a senhora morava. Silenciosa, tranquila, perfeita para. Um lar? Interrompi. Não exatamente, desviou o olhar. É uma casa. Simples, mas adequada. A senhora vai gostar. Vai poder ter a sua horta, as suas galinhas, essas coisas de que gosta. Algo no tom dela alarmou-me. Que casa é essa? Quando é que compraste uma casa? Eu não comprei. É. É uma propriedade que estava a ser vendida por dívidas. Consegui-a quase de graça. Olha, mãe, já está decidido. Amanhã de manhã eu levo a senhora. E se eu não quiser ir? A Carolina finalmente olhou-me nos olhos, e o que vi ali gelou-me. Não era raiva, era indiferença. Pura e absoluta indiferença. Então a senhora vai mesmo para um lar. E não dos bons. Dos que o governo paga. Aqueles que a senhora vê na televisão, sabe? Cheios, sujos, abandonados. A escolha é sua. Eu não consegui responder. As palavras ficaram presas na garganta, juntamente com um choro que me recusei a deixar sair à frente dela. Arrume as suas coisas, só o essencial, uma mala. A Carolina já estava a sair do quarto quando se virou. Ah, e mãe, os documentos que a senhora assinou incluíam uma procuração irrevogável e uma transferência total de bens. Tecnicamente, a senhora não tem mais nada. Por isso, é melhor ser grata pelo que estou a oferecer. A porta fechou-se. E eu fiquei ali, sentada naquela cama, a tentar processar o que acabara de acontecer. A minha filha tinha me roubado tudo, e agora ia deitar-me fora. Naquela noite, não dormi. O meu olhar perdeu-se no teto enquanto a minha mente rebobinava os caminhos que me trouxeram até ali. Revia cada dia de trabalho, cada sacrifício, cada gota de amor derramada por aquela menina, que agora me descartava como um objeto inútil. Ao amanhecer, a silhueta de Carolina recortou-se contra a luz da porta. As chaves do carro balançavam nos seus dedos. Vamos, tenho uma reunião às 11. A viagem durou 3 horas, preenchidas por um silêncio cortante da minha parte e pela voz profissional de Carolina, que resolvia assuntos da empresa ao telefone, indiferente à minha presença. Eu observava pela janela a paisagem transformar-se, o cinzento do betão a dar lugar ao verde do campo, e sentia um nó a apertar-se no peito, dificultando a respiração. Quando entramos em São João del Rei,
Pensei que o nosso destino era a cidade, mas Carolina desviou para uma estrada de terra batida. A cada metro, o caminho tornava-se mais estreito, mais selvagem, mais esquecido pelo tempo. Onde estamos a ir? Perguntei, com a voz trêmula. Ela não respondeu. Após mais 30 minutos a sacudir numa estrada esburacada, o carro parou diante de ruínas. Não há outra palavra. Fora uma casa, talvez há muitas décadas, mas agora restavam apenas paredes rachadas, um teto que desabara parcialmente e as órbitas vazias de janelas quebradas. O mato crescia por todo o lado, e o ar estava impregnado com o cheiro a abandono e a mofo. Pronto, chegamos. Olhei para ela, esperando que fosse uma piada de péssimo gosto, mas Carolina já abria a mala do carro, retirando a minha única bagagem. Não podes estar a falar a sério. Eu avisei, mãe. Uma casa simples. A senhora não queria voltar para o campo? Pois aqui está. É toda sua. Carolina, isto nem sequer tem um teto inteiro, não tem porta. É perigoso. A senhora passou a vida a dizer que nasceu e foi criada no campo, que é forte, que uma trabalhadora como a senhora aguenta tudo. Então aguente. Ela atirou a minha mala ao chão, levantando uma nuvem de pó. Há um poço ali atrás, se não tiver secado. E a cidade fica a uns 15 quilômetros. A senhora consegue andar, é saudável. Vais deixar-me aqui? Assim? Para morrer? Carolina foi buscar a sua mala ao carro e fechou a porta com um som seco. A senhora não vai morrer. Vai desenrascar-se. Como sempre disse que fez a vida inteira. E veja o lado positivo. Não voltará a envergonhar-me. Ela entrou no carro. Carolina! Gritei, correndo até a janela do condutor. Por favor, filha, não faças isto. Pensa nos teus filhos, no que o Roberto diria. Pela primeira vez naquele dia, vi algo mais do que indiferença no seu rosto. Vi raiva. O meu pai morreu, mãe. O que o Roberto diria já não existe. E os meus filhos nem se vão lembrar da senhora daqui a uns anos. Já lhes disse que está num lugar tranquilo, a aproveitar a reforma. É melhor assim. A sua voz era fria, calculista. Ah, e mais uma coisa. Não tente contactar-me. Mudei de número. Bloqueei o número do telemóvel antigo que a senhora tem. Se aparecer em São Paulo, chamo a polícia e digo que é uma idosa senil que fugiu de um lar. Entendeu? O carro arrancou, atirando-me terra para a pôr. Fiquei ali, paralisada, a ver a minha filha afastar-se. O som do motor foi diminuindo, diminuindo, até que só restou o silêncio. Um silêncio profundo, esmagador. Olhei em volta. Estava sozinha, numa propriedade abandonada, sem dinheiro, sem documentos. Carolina levara tudo, sem qualquer forma de comunicar com o mundo. Aos 74 anos, fui descartada. Foi então que me sentei naquele chão sujo, abracei os joelhos e, finalmente, permiti-me chorar. Chorei durante horas. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela filha que perdi, pelo marido que já não estava ali, pela vida que tinha acabado. Quando a noite caiu e o frio começou a morder, entrei naquelas ruínas. Não havia um lugar decente para me deitar. Usei a minha mala como almofada e cobri-me com duas blusas. O vento assobiava pelos buracos nas paredes, um som fantasmagórico. Criaturas faziam ruídos no mato lá fora. Tinha medo de cobras, de bichos, de tudo. Mas o que mais doía não era o frio ou o medo. Era a consciência de que a minha própria filha me tinha feito aquilo. Talvez esta história ecoe em algum canto da sua própria vida. Talvez conheça alguém que foi abandonado, ou talvez já se tenha sentido invisível e descartado. O que aconteceu a seguir surpreendeu-me a mim
e vai surpreendê-lo a si também. Continue a acompanhar e não se esqueça de se inscrever. Os primeiros 3 dias foram os mais difíceis da minha vida. Mais difíceis até do que quando o Roberto morreu, porque pelo menos aí eu tinha um lar, tinha dignidade. Ali não tinha nada. Mas no terceiro dia, algo aconteceu. Eu estava sentada num canto da casa que ainda tinha um pedaço de teto, a tentar proteger-me de um chuvisco fino, quando ouvi a voz do Roberto na minha cabeça, tão nítida que olhei em volta, a pensar que ele estava ali. Vais ficar aí sentada à espera da morte, Mercedinha. Essa não é a mulher com quem eu casei. E ele tinha razão. Eu passei 45 anos a acordar às 5 da manhã para trabalhar. Criei uma filha, ajudei a construir uma casa, costurei milhares de peças, trabalhei em fábricas, aguentei patrões difíceis, contas apertadas, todo o tipo de dificuldades. E tinha sobrevivido a tudo. Então, levantei-me, sacudi o pó da roupa e disse em voz alta para aquelas paredes rachadas: Está bem, Roberto. Queres ver a tua Mercedinha a lutar? Então, vou lutar. O primeiro passo foi explorar a propriedade. Caminhei à volta da casa, que era maior do que parecia, e encontrei alguns tesouros. Um fogão a lenha antigo, mas inteiro, num canto coberto. Algumas telhas empilhadas que poderiam servir para remendar o teto. E, graças a Deus, o poço que Carolina mencionara. Agradeci aos céus quando lancei o balde e ele voltou com água limpa e fresca. Eu tinha água, tinha um abrigo parcial, tinha as minhas mãos. Já era mais do que muita gente tinha. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina. Acordava com o sol e começava a limpar. Varria décadas de sujidade, arrancava o mato que invadia a casa, organizava o pouco que possuía e apanhava lenha para o fogão. No quinto dia, comi a minha última bolacha. Estava oficialmente sem comida. Foi quando vi um fio de fumo ao longe e decidi investigar. Caminhei durante quase 1 hora até chegar a um pequeno sítio. Tinha uma cerca de madeira, galinhas a debicar no quintal e uma senhora idosa a regar uma horta. Hesitei. O meu orgulho gritava para que eu voltasse, mas o meu estômago roncava demasiado alto para lhe dar ouvidos. Bom dia, disse, aproximando-me da cerca. A senhora ergueu a cabeça e examinou-me dos pés à cabeça. Eu devia ter um aspecto horrível: roupa suja, cabelo emaranhado, o cheiro a suor e a terra. Bom dia. Posso ajudar? Eu. Eu chamo-me Mercedes. Estou a morar na propriedade do outro lado da colina. A casa velha. Naquelas ruínas? Ela pousou o regador e aproximou-se da cerca, curiosa. Pensei que aquilo estava abandonado há anos. Estava, mas agora estou lá. Sozinha? O tom dela mudou, tingido de preocupação. Uma senhora da sua idade? Não foi por escolha minha. As palavras escaparam-me. A minha filha trouxe-me e deixou-me lá. O rosto da senhora endureceu. Entendo. Já vi esta história antes. Filhos ingratos que se esquecem de onde vieram. Ela abriu o portão da cerca. Entre. Deve estar faminta. E foi assim que conheci a Dona Teresa. Ela levou-me para dentro da sua casa simples, mas impecavelmente arrumada, e serviu-me um prato de arroz com feijão e um ovo estrelado. Foi a refeição mais deliciosa da minha vida. Coma devagar, senão ainda se sente mal. Enquanto eu comia, contei-lhe a minha história. Tudo. A morte do Roberto, a mudança para São Paulo, a manipulação de Carolina, o roubo dos meus bens, o abandono. Dona Teresa ouvia em silêncio, abanando a cabeça de vez em quando. Essa sua Carolina vai ter o que merece, disse ela quando terminei. A vida cobra, Mercedes. Cobra sempre. Não sei se viverei para ver isso.
Vai viver, sim, porque vai ficar aqui por perto e eu vou ajudá-la. Ela levantou-se, foi a um armário e voltou com um saco. Colocou lá dentro arroz, feijão, óleo, sal e algumas batatas e cenouras. Isto é para começar. Amanhã, o meu marido, o Zé, vai lá à sua propriedade ver o que precisa de ser consertado primeiro. Dona Teresa, eu não posso aceitar. Não tenho como pagar. Quem falou em pagar? Vizinho ajuda vizinho. É assim que as coisas funcionam no campo. Ou já se esqueceu? Ela sorriu, e aquele sorriso lembrou-me de Barbacena, de um tempo em que as pessoas se importavam umas com as outras. Voltei para a minha casa em ruínas naquele dia com comida, mas mais importante, com esperança. No dia seguinte, o seu Zé chegou com ferramentas e madeira. Era um homem de 70 e poucos anos, forte para a idade, de poucas palavras, mas de muito trabalho. Em 3 dias, ele tinha consertado o teto da parte principal da casa e instalado uma porta improvisada. Não estava perfeito, mas era seguro. Esta terra aqui é boa, disse ele, pegando num punhado de solo. A senhora devia plantar. Plantar? Mas a senhora veio de Barbacena. Aposto que sabe cuidar de uma horta. E eu sabia. O Roberto e eu sempre tivemos uma horta em casa. No dia seguinte, o seu Zé voltou com mudas de tomate, alface e couve. A dona Teresa trouxe sementes de feijão e milho. A terra é sua? Perguntou o seu Zé enquanto cavávamos. Acho que não. A minha filha disse que comprou, mas não sei. Ela levou todos os documentos. Ele fez um som de desaprovação. Tem de regularizar isso. Conhece o doutor Sérgio na cidade. É um bom advogado, honesto. Vá à procura dele. Conte-lhe a sua história. Pode ser que tenha direito a esta terra por usucapião. Usucapião? Quando se mora e trabalha numa terra abandonada durante tempo suficiente, pode-se reivindicar a propriedade. 5 anos, se for terra rural, e lhe der uma função social. No seu caso, com esta horta, já está a começar. A semente de uma ideia, de um futuro, começou a brotar na minha mente. 2 semanas depois, a horta já crescia. Eu acordava antes do nascer do sol e trabalhava a terra. As minhas mãos, já calejadas da costura, agora tinham novos calos, de enxada e de plantio, e eu sentia-me viva. Mais viva do que me sentira em meses, talvez em anos. Uma manhã, enquanto cavava um novo canteiro, a enxada bateu em algo duro. Pensei que fosse uma pedra, mas quando limpei a terra, vi que era um cano velho, enferrujado. Continuei a cavar à volta, curiosa, e descobri que o cano seguia na direção dos fundos da propriedade, onde havia um barranco coberto de vegetação. Segui o caminho do cano, abrindo passagem pela mata fechada com um facão que o seu Zé me emprestara. A vegetação era densa, mas algo dentro de mim dizia-me para continuar. Foi quando ouvi um som de água a correr. Acelerei o passo, afastando galhos e cipós, até que cheguei a uma pequena clareira no barranco. E o que vi deixou-me sem fôlego. Uma nascente, água cristalina a brotar de uma fenda nas rochas, formando um pequeno riacho que descia pela encosta. A água era tão límpida que eu conseguia ver o fundo de seixos brancos. Apanhei água com as mãos e provei. Era gelada, pura, deliciosa. Melhor até do que a água do poço. Sentei-me numa pedra, a contemplar aquela maravilha da natureza escondida no meio do mato, e senti algo que não sentia há muito tempo: gratidão. Obrigada, Roberto, sussurrei, a olhar para o céu. Foste tu que me trouxeste aqui, não foste? De alguma forma, tu sabias. Porque aquela propriedade que Carolina escolhera para ser a minha prisão, o meu túmulo, escondia um tesouro. E eu ainda não fazia ideia do valor desse tesouro.
Contei a Dona Teresa e ao seu Zé sobre a nascente. Os olhos dela arregalaram-se. Água de nascente? Nessa propriedade? Mercedes, a senhora tem ideia do valor disso? É. Água boa? Água boa? Minha querida, água de nascente natural é ouro hoje em dia. Há empresas que pagam fortunas para engarrafar e vender. Mas eu não sou dona desta terra. Ainda não. É por isso que amanhã mesmo tem de ir à cidade falar com o doutor Sérgio. E tem de levar uma amostra dessa água para análise. Na manhã seguinte, o seu Zé deu-me boleia até São João del Rei na sua carrinha velha. Eu levava uma garrafa com a água da nascente e a morada do advogado. O doutor Sérgio Almeida tinha um escritório pequeno, mas organizado, na rua principal. Era um homem de 50 e poucos anos, calmo, de óculos redondos, que me recebeu com uma gentileza inesperada. Contei-lhe toda a minha história. Ele ouvia em silêncio, a tomar notas. Dona Mercedes, disse ele quando terminei, o que a sua filha fez é crime. Apropriação indevida, burla, abandono de incapaz. Eu não quero processar a minha filha, interrompi. Só quero recuperar a minha vida e saber se posso ficar naquela terra. Ele ponderou por um momento. A propriedade está registrada em nome de quem? Não sei. A Carolina disse que comprou, mas não me deu nenhuns documentos. Vou investigar. Se estiver abandonada ou se a compra foi irregular, podemos entrar com um pedido de usucapião. Levará tempo, cerca de 5 anos, até a conclusão do processo. Mas se a senhora morar lá, trabalhar a terra e lhe der uma função social, as suas hipóteses são grandes. E a água, a nascente? Ele inclinou-se para a frente interessado. Conte-me mais sobre isso. Expliquei-lhe a minha descoberta. Ele pegou na garrafa que eu trouxera e examinou-a contra a luz. Isto precisa de ser analisado. Conheço um laboratório em Belo Horizonte. Se esta água for o que eu penso que é. Ele sorriu. Dona Mercedes, a senhora pode ter encontrado a sua salvação. 2 semanas depois, o doutor Sérgio ligou-me para o telemóvel antigo, que, por milagre, ainda tinha um pouco de crédito. A sua voz estava animada. Dona Mercedes, preciso que venha ao meu escritório. É urgente. No dia seguinte, fiz a caminhada até a cidade, com o coração a bater descompassado entre a ansiedade e a esperança. O doutor Sérgio esperava-me com uma pasta cheia de papéis e um sorriso enorme. A água fora analisada. Dona Mercedes, disse ele, abrindo os papéis sobre a mesa, a senhora está sentada numa mina de ouro. Literalmente. Observe. pH perfeito, mineralização ideal, zero contaminantes. É uma água mineral natural de qualidade excepcional, comparável às melhores do Brasil. O potencial comercial é imenso. Minha cabeça parecia flutuar, tentando absorver a dimensão daquilo. Quanto? Quanto isso vale? Depende, mas uma fonte como esta, bem explorada. Estamos falando de milhões, dona Mercedes. Milhões por ano, em arrendamento para engarrafadoras. Milhões. A palavra ecoou dentro de mim. Eu, abandonada para morrer numa casa em ruínas, havia tropeçado numa fortuna sob os meus pés. Mas há um problema. O doutor Sérgio continuou, trazendo-me de volta à terra. A senhora ainda não é, legalmente, a dona da terra. Precisamos agir rápido. Como? Primeiro, darei entrada hoje mesmo no pedido de usucapião. Segundo, farei o registro da nascente em seu nome, como descobridora e ocupante de boa-fé. Terceiro, começarei as negociações com as empresas interessadas, deixando claro que qualquer contrato só terá validade após a regularização da sua posse. E quanto isso vai custar? Ele hesitou. Cerca de R$ 80.000, entre advogados, registros, análises.
todo o processo. Meu coração despencou. Eu não tenho esse dinheiro. Não tenho nada. Eu sei. Por isso farei o seguinte: trabalharei para o Bono, de graça. Quando a água começar a render, a senhora me paga, com juros justos, nada abusivo. Considere um investimento. Eu acredito na senhora. Lágrimas quentes brotaram nos meus olhos. Por quê? Por que está fazendo isso por mim? Porque eu também fui criado por uma mãe que trabalhou a vida inteira e foi esquecida pelos filhos na velhice. Ela morreu sozinha, num asilo público. Não pude fazer nada por ela. Ele pigarreou, a voz embargada. Mas posso fazer pela senhora. Apertei sua mão, a gratidão me tirando as palavras. Ali, naquele pequeno escritório em São João del Rei, começou a minha vingança. Não uma vingança de ódio, mas de justiça. A vida tem dessas reviravoltas, não é? Às vezes, o que parece ser o fim é apenas o começo de algo muito maior. Enquanto o doutor Sérgio cuidava da burocracia, minha vida na propriedade se transformava. Dona Teresa e seu Zé tornaram-se mais que vizinhos. Eram a família que eu não tinha mais. Ajudavam-me nos trabalhos pesados, traziam comida e companhia, e me ensinavam os segredos da terra. A senhora está diferente, disse-me Dona Teresa numa tarde, enquanto colhíamos tomates vermelhos e lustrosos na horta. Mais forte, mais. Viva? Completei. Isso, viva. E era verdade. Cada dia de trabalho naquela terra, cada planta que brotava, cada tijolo que eu limpava e recolocava na casa, era um atestado de que eu tinha valor, que eu não era lixo, nem um estorvo. Mas as noites eram difíceis. Deitada no colchão que Dona Teresa me dera, os pensamentos me assaltavam. Pensamentos sobre Carolina, sobre Lucas e Gabriela, sobre tudo o que eu havia perdido. Será que meus netos sentiam minha falta? Será que perguntavam por mim? Ou Carolina já teria apagado minha existência da vida deles? Em junho, 4 meses após o abandono, meu celular velho tocou. Um número desconhecido de São Paulo. Meu coração disparou. Seria Carolina? Alô? Vó? Vó, é você? Era a voz de Lucas, meu neto. E ele chorava. Vó, onde você está? A mãe disse que você estava num asilo, mas quando eu pedi para visitar, ela falou que você não queria ver a gente. Eu sei que é mentira. Lucas, meu amor. Calma. Respira. Vó. A voz dele era puro desespero. Por favor, diz onde você tá. Eu e a Gabi, a gente sente tanta a sua falta. As lágrimas escorriam silenciosas pelo meu rosto. Como conseguiu meu número? Achei no celular velho da mãe, um que ela jogou fora. Vó, por que você foi embora? A gente fez alguma coisa errada? Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Não, meu amor. Vocês não fizeram nada. Nada. É que é complicado. A mãe tá escondendo alguma coisa. Eu sei. Ela fica estranha quando a gente pergunta de você. Ontem, ouvi ela no telefone falando que. Que o quê, Lucas? Que a senhora estava morta. Ele soluçou. Ela disse para uma amiga que era melhor assim, que o problema estava resolvido. Mas eu liguei pro asilo que ela falou, e eles disseram que não tem ninguém com seu nome lá. Vó, onde você tá? Fechei os olhos, a raiva subindo como uma onda de fogo. Carolina estava dizendo às pessoas que eu estava morta? Lucas, escuta. Eu estou bem. Estou num lugar seguro, trabalhando, me recuperando. E um dia, em breve, eu vou buscar vocês. Eu prometo.
A gente pode te visitar? Por favor? Ainda não, meu amor. Mas guarde este número. Não deixe sua mãe saber. E me ligue sempre que puder, a qualquer hora. Eu te amo, vó. Eu também te amo, meu tesouro. Mais que tudo. Quando desliguei, a raiva dentro de mim havia se solidificado em determinação. Carolina não tinha apenas me roubado e abandonado. Ela estava tentando apagar minha existência, dizendo que eu estava morta, roubando de mim o amor dos meus netos. Aquilo não ia ficar assim. Em julho, o doutor Sérgio me chamou ao escritório. Dona Mercedes, tenho boas e más notícias. Qual quer primeiro? As ruins. Sempre prefiro as ruins primeiro. Certo. A propriedade onde a senhora está foi, de fato, comprada pela sua filha em um leilão de dívidas. Ela pagou R$ 30.000 por uma terra que vale, no mínimo, 200.000. A compra foi registrada, então, tecnicamente, a terra é dela. Senti o chão sumir sob meus pés. Mas, ele continuou, erguendo um dedo, Carolina nunca exerceu a posse efetiva. Nunca morou lá. Nunca cultivou a terra. Nunca deu a ela uma função social. E, ao abandoná-la lá, sem qualquer suporte, cometeu o crime de abandono de incapaz. Nosso processo de usucapião já está correndo. A senhora tem documentado tudo? As reformas? O plantio? Tenho. Dona Teresa me disse para tirar fotos de tudo o que eu faço. Ótimo. Com isso, suas chances de ganhar a posse são enormes, mas vai levar tempo. E as boas notícias? Ele sorriu. A água, dona Mercedes, já tenho 3 empresas interessadas. A maior delas, a Água Pura Brasil, ofereceu um contrato de arrendamento da nascente por 30 anos. Ele deslizou um papel pela mesa. Olhei os números e o ar me faltou. 2 milhões por ano? Com reajuste pela inflação. Isso dá 60 milhões em 30 anos, sem contar os reajustes. Dona Mercedes, a senhora se tornou milionária. Mas eu ainda não sou a dona da terra. Exato. Por isso, o contrato tem uma cláusula. Ele só entra em vigor quando a usucapião for concluída e quando a senhora quitar os custos legais do processo. Os R$ 80.000. Respirei fundo, a fortuna e o obstáculo dançando diante dos meus olhos. Então eu preciso de 80.000 para garantir 60 milhões? Exatamente. E onde eu vou arranjar R$ 80.000? Doutor Sérgio recostou-se na cadeira, um brilho nos olhos. Bom, tecnicamente, sua filha tem esse dinheiro. Ela vendeu sua casa, seus bens, tomou suas economias. Estamos falando de pelo menos R$ 150.000 que eram seus por direito. Mas ela nunca vai me devolver. Voluntariamente, não. Mas ele sorriu, enigmático. E se ela soubesse o que está em jogo? O que o senhor está sugerindo? Ainda não é a hora, mas quando for, a senhora saberá. Confie em mim. Em agosto, Lucas ligou de novo. Estava mais calmo, mas a notícia me deixou em alerta. Vó, tem alguma coisa acontecendo. A mãe está nervosa, brava o tempo todo, diz que a empresa está com problemas. Que tipo de problemas? Não sei direito, mas ouvi ela gritando no telefone sobre obras paradas, dinheiro que não entrou, processos. Ontem, eu vi ela chorando no escritório. Uma parte de mim, a mãe, sentiu uma pontada de pena. Mas a outra parte, a mulher largada para morrer, sentiu algo diferente. Justiça. A vida estava cobrando a conta de Carolina. E cedo ou tarde, ela precisaria de ajuda. E quando esse dia chegasse, eu estaria lá. Não para negar, mas para ensinar. Em setembro, a casa estava completamente reformada. Com a ajuda de seu Zé e de um pedreiro que doutor Sérgio contratou, o teto foi refeito, as paredes recuperadas, janelas instaladas.
Não era um palácio, mas era um lar digno. A horta estava exuberante, e a venda dos excedentes na feira me dava uma independência que eu não conhecia há anos. Mas o melhor de tudo era acordar sabendo que cada passo naquela terra, cada gota de suor, me aproximava da vitória. Uma vitória que não seria só minha, mas de todas as mães descartadas, de todas as idosas chamadas de estorvo, de todos aqueles que um dia foram considerados lixo. Numa manhã de outubro, eu regava as alfaces quando vi um carro subindo a estrada de terra. Não era o de seu Zé, nem o do doutor Sérgio. Era um carro novo, importado, que brilhava sob o sol. Meu sangue gelou. Era o carro de Carolina. Fiquei imóvel no meio da horta, o regador na mão, vendo-o se aproximar. 7 meses. 7 meses desde que ela me largara ali como um saco de lixo e agora estava voltando. O carro parou em frente à casa reformada. Carolina desceu e o choque em seu rosto era palpável. Ela esperava encontrar ruínas, uma velha derrotada, talvez morta. Em vez disso, encontrou uma casa arrumada, uma horta viçosa e uma mulher de pé, firme, olhando-a sem medo. Mãe? A voz dela soou incerta. Não respondi. Deixei o silêncio pesar. Deixei que ela visse a mulher que havia tentado destruir. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Agora eu sou senhora de novo? Minha voz saiu calma, mas cortante. Pensei que eu fosse um estorvo, uma velha inútil. Ela baixou os olhos. Bom, um resquício de vergonha. Posso. Posso entrar? Pensei em dizer não, em deixá-la do lado de fora, mas ainda não era a hora. Entre! Ela me seguiu, o olhar percorrendo a casa, surpresa com a ordem, com a vida que eu havia construído ali. Como a senhora conseguiu? Com trabalho. Lembra dessa palavra, Carolina? Aquilo que fiz a vida inteira, enquanto você sentia vergonha de mim. Sentamo-nos à mesa da cozinha. Coloquei água para ferver. Vou direto ao ponto, mãe. Ela entrelaçou as mãos, nervosa. Minha empresa está falindo. Ah, é? Perguntei sem emoção. Meus sócios me deram um golpe. Desviaram dinheiro, deixaram obras inacabadas, os processos estão se acumulando. Estou devendo milhões. Vou perder tudo. O apartamento, os carros, tudo. Servi o café, lentamente, saboreando cada segundo. E por que está me contando isso? Porque eu preciso de ajuda. As palavras saíram com esforço, como se a rasgassem por dentro. Eu sei que fui horrível. Sei que não mereço. Mas os meninos, mãe, o Lucas e a Gabriela vão sofrer. Vão perder a escola, os amigos. Ah, agora sim. No fundo do poço, ela se lembrou que tinha mãe. Você disse aos seus amigos que eu estava morta. Ela empalideceu. Como? Lucas me ligou. Contou tudo. Como você mentiu, como os afastou de mim, como tentou me apagar da história. Tomei um gole de café. Aliás, como estão meus netos? Eles sentem muito a sua falta. Imagino que sim. Diferente de você, eles sabem o que é amor. Mãe, por favor. Por favor, o que, Carolina? Minha voz subiu uma oitava. Você me roubou. Me enganou. Pegou o que eu e seu pai construímos em 45 anos. Me tratou como lixo. Me jogou nesta casa caindo aos pedaços, esperando que eu morresse. E agora vem pedir ajuda? Ela chorava. Não as lágrimas contidas de antes, mas um choro de desespero real. Eu errei. Eu sei.
Fui cruel, ingrata, mas estou implorando, não por mim, pelos seus netos. Não use meus netos. Você teve 7 meses para se lembrar deles, para se lembrar de mim. E não veio. Eu tinha vergonha. Vergonha? Levantei-me, a fúria contida finalmente transbordando. Você tinha vergonha de mim quando eu costurava até as mãos sangrarem para pagar sua faculdade? Quando seu pai fazia horas extras para comprar seus livros caros? Quem devia ter vergonha era eu, Carolina. Vergonha de ter criado uma filha que se importa mais com status do que com caráter. Que mede as pessoas pelo dinheiro que tem. Que abandona a própria mãe para não passar vergonha na frente das amigas. Ela soluçava, o rosto entre as mãos. E uma parte de mim, a mãe de 40 anos, quis abraçá-la. Mas a outra parte, a que sentiu fome e frio naquelas ruínas, sabia que não podia ser tão fácil. Quanto você deve? Perguntei, sentando-me novamente. 7 milhões. Mas se eu conseguir pagar os fornecedores mais urgentes e os impostos, ganho tempo para renegociar. Preciso de 80 mil reais. 80 mil, o número exato. A vida tem uma ironia cruel, não? E por que você acha que eu tenho 80 mil reais? Eu não sei se tem, mas a casa em Barbacena, seus bens, eu peguei tudo. Por lei, a senhora tem direito a pelo menos 150 mil. Se me processar, vai ganhar. Eu devolvo tudo, mãe. Com juros. Só preciso de um tempo. Interessante. Quando você tinha o poder, eu não valia nada. Agora que está no fundo do poço, de repente eu tenho direitos. Eu sei que mereço tudo isso. Mas, por favor, pense nos meninos. Fiquei em silêncio por um longo momento, apenas olhando para ela. Vendo a mulher que um dia foi meu bebê, minha menina, minha esperança de futuro, e a fez enxergar a mulher cruel em que se havia transformado. Sabe o que eu descobri aqui, Carolina? Nesta terra que você escolheu para ser o meu túmulo? Ela ergueu a cabeça, a confusão nublando seus traços. Uma nascente de água mineral, pureza excepcional, um potencial comercial de milhões por ano. Os olhos dela se arregalaram, duas janelas para o pânico e a incredulidade. O quê? Sim, irônico, não é? Você me jogou no que julgava ser lixo, mas este lixo vale uma fortuna. Um brilho de esperança desesperada atravessou o seu rosto. Então, então você pode me ajudar? Mãe, se essa água vale milhões. Calma. Levantei a mão, um gesto que a silenciou de imediato. A terra ainda é sua por enquanto, mas estou a processá-la por uso capião. E vou ganhar. Quando isso acontecer, a fortuna será minha. Mas, mas isso vai levar anos. 5 anos, para ser exata. Ou menos, com alguma sorte. 5 anos? A voz dela era um fio, uma súplica que mal conseguia atravessar o abismo entre nós. Mãe, eu não tenho 5 anos. Eu preciso de dinheiro agora. E eu precisei de você há 7 meses. Mas você não estava lá, pois não? Ela baixou a cabeça, derrotada. Inclinei-me para a frente, a mesa entre nós como um campo de batalha. Mas eu não sou como você, Carolina. Eu não abandono a minha família. Por isso, vou fazer-lhe uma proposta. Ela olhou para mim, uma centelha de esperança reacendendo-se no seu olhar exausto. Eu tenho um contrato assinado com uma empresa de águas. 2 milhões por ano, assim que a terra for oficialmente minha. Mas, para que isso se concretize, preciso de 80 mil reais para as custas judiciais do processo. 80 mil? Sussurrou ela. Exatamente o que você precisa. E exatamente o que me deve. Na verdade, deve-me muito mais. Mas eu não tenho 80 mil. Você disse que precisa de 80 mil para resolver o mais urgente e ganhar tempo para renegociar o resto.
Portanto, você tem 80 mil, ou algo muito próximo disso. Ela hesitou, a sua mente a calcular as perdas. Tenho. Tenho 85 mil. É tudo o que me resta. Tudo. Perfeito. Então, a proposta é esta: você investe esses 80 mil no processo legal. Se eu ganhar, e vou ganhar, a terra e a água serão minhas. O contrato entra em vigor e eu começo a receber 2 milhões por ano. E eu? E você? Fiz uma pausa calculada, sentindo o peso do seu futuro na ponta da minha língua. Você recebe metade. 1 milhão por ano, durante 10 anos. 10 milhões no total. Mais que suficiente para pagar as suas dívidas e reconstruir a sua vida. Ela ficou boquiaberta, o choque a paralisá-la. Metade? Você. Você me daria metade? Sob 3 condições inegociáveis. Quais? Olhei-a nos olhos e deixei que ela visse a mulher em que eu me havia tornado. Não a velha frágil que ela abandonara, mas a matriarca de aço que ela própria forjara. Primeira, você pede perdão, de joelhos, na frente de toda a família, dos seus filhos, do seu marido, da dona Teresa, do seu Zé, do doutor Sérgio. Todos os que testemunharão a sua vergonha. Ela empalideceu. Segunda, você assume publicamente o que fez. Conta aos seus amigos, aos seus sócios, a toda a gente, sem mentiras, sem versões suavizadas. A verdade, nua e crua. Mãe, isso vai destruir-me socialmente. Você destruiu-me por completo. Parece-me justo. Ela engoliu em seco. E a terceira? Sussurrou. Terceira, você vai trabalhar aqui comigo, nesta terra, durante 6 meses, com as suas próprias mãos. Vai plantar, limpar, carregar água. Vai sentir na pele o trabalho que sempre desprezou e aprender o verdadeiro valor das coisas. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Se não aceitar, continuei, você vai à falência, perde tudo. E eu ganho a terra da mesma forma, apenas demorará mais tempo. A diferença é que você não recebe um cêntimo. A escolha é sua. Ela ficou ali, a tremer, a processar a dimensão da sua queda. Eu podia ver o orgulho a lutar contra o desespero, a mulher vaidosa a decidir entre a ruína total e a humilhação redentora. Finalmente, ela sussurrou: eu aceito. Todas as condições? Todas. Ótimo. O doutor Sérgio vai preparar os contratos. Você tem 3 dias para trazer o dinheiro. E, Carolina? Sim? Se tentar enganar-me outra vez, eu cancelo tudo. Entendido? Esta é a sua única oportunidade. Não haverá outra. Ela assentiu, as lágrimas a escorrerem silenciosamente. Levantei-me da mesa. Agora vá embora. E da próxima vez que vier, traga os meus netos. Tenho 7 meses de abraços para compensar. Às vezes, a justiça não é vingança, é educação. O dia marcado para o acerto de contas era um sábado de outubro, 3 meses depois daquela conversa. Carolina chegou numa segunda-feira, com uma mala simples e o rosto de quem caminhava para a própria execução. Os 80 mil reais foram imediatamente depositados numa conta conjunta, cuja libertação dependia do cumprimento de todas as condições. Onde eu durmo? Perguntou ela, o seu olhar superior a inspecionar a casa. Ali. Apontei para o pequeno quarto que eu tinha reformado, não por acaso do mesmo tamanho daquele que ela me dera em São Paulo. Ela entendeu a referência e teve a decência de baixar os olhos. No primeiro dia, acordei-a às 5 da manhã. Vamos, a horta não se cuida sozinha. 5 da manhã? Ela olhou para o relógio, horrorizada. Mãe, eu não.
Eu acordei às 5 durante 40 anos para trabalhar na fábrica e ainda fazer o seu pequeno almoço. Você aguenta 3 meses. Dei-lhe uma enxada. As suas mãos, perfeitamente cuidadas, tremeram ao segurar o cabo de madeira. Eu não sei como. Aprende. Tal como eu aprendi a sobreviver quando você me deixou aqui. Em 2 horas, ela estava a suar, ofegante, com as mãos doridas. As primeiras 2 semanas foram brutais. As suas mãos encheram-se de bolhas que se transformaram em calos. Mas, na terceira semana, algo começou a mudar. Certa manhã, encontrei-a na cozinha a preparar o café antes de eu acordar. Bom dia, mãe. Ela hesitou. Naquela parte da horta, a leste, podíamos plantar morangos? O Lucas e a Gabriela adoram. Algo no meu peito amoleceu. Só um pouco. Boa ideia. Naquele dia, plantamos morangos juntas. No segundo mês, Carolina já trabalhava tão bem quanto eu. As suas mãos, antes delicadas, estavam agora fortes e ágeis. Uma tarde, enquanto carregávamos água da nascente, ela parou. Mãe, como, como é que a senhora aguentou? Quando eu a deixei aqui, como não desistiu? Sentei-me ao seu lado, numa pedra. Porque o seu pai não me criou para desistir. E porque, mesmo você tratando-me como lixo, eu ainda era sua mãe. E uma mãe não desiste. Ela desabou a chorar. Eu fui tão horrível. Estava tão obcecada com o status, com as aparências, que me esqueci do que realmente importa. E o que importa, Carolina? Ela olhou ao redor, para a horta, a casa humilde, as montanhas ao longe. Isto, família, caráter, trabalho honesto. As coisas que a senhora sempre tentou ensinar-me e eu nunca quis ouvir. Eu construí a minha vida sobre mentiras. Quando tudo ruiu, não sobrou nada. Coloquei a minha mão sobre a dela. É por isso que lhe estou a dar esta oportunidade, não para a punir, mas para a reconstruir. No terceiro mês, o Lucas e a Gabriela vieram visitar. Quando os vi descer do táxi, corri como não corria há anos e abracei-os com uma força que guardara por 7 longos meses. Avó! Gritou o Lucas. Você está diferente, mais forte, feliz. A Gabriela chorava. A mamãe disse que a avó estava num lar feio e não queria ver-nos. Eu sabia que era mentira. Shh, meu amor. Está tudo bem agora. Olhei para Carolina, que observava a cena à distância, as lágrimas a escorrerem pelo seu rosto, agora de vergonha genuína. Ao final do dia, quando as crianças dormiam, ela veio ter comigo à cozinha. Mãe, obrigada por me ensinar em vez de se vingar. A vingança é fácil, Carolina. A redenção é difícil. E você está a redimir-se. Marquei para a semana que vem, disse ela com firmeza. O pedido de perdão público. Convidei toda a gente. O sábado amanheceu ensolarado. Os convidados chegaram, incluindo 3 amigas de Carolina, de São Paulo, que olhavam para tudo com ar de desdém. Às 3 da tarde, pedi silêncio. Carolina, pálida, mas firme, pôs-se de pé e contou tudo. Não poupou detalhes. A manipulação, o roubo, a crueldade, o abandono. As amigas estavam horrorizadas. A dona Teresa chorava em silêncio. Os meus netos ouviam, os olhos arregalados, a descobrir a verdadeira dimensão do erro da mãe. E o pior, continuou Carolina, a voz a tremer, é que fiz tudo isto por pura vaidade. Porque tinha vergonha da minha mãe. Vergonha da mulher que trabalhou a vida inteira para me dar tudo. Ela fez uma pausa, limpou as lágrimas e, para o choque de todos, ajoelhou-se à minha frente. Mãe, perante Deus e estas testemunhas, eu peço o seu perdão. Perdão por a ter magoado, por a ter roubado, por ter sido uma filha indigna. Eu não mereço o seu perdão,
mas imploro por ele. O silêncio na sala era absoluto. Olhei para a minha filha no chão. Vi a mulher cruel em que se transformara. E vi a pessoa que ela estava, com tanto esforço, a lutar para se tornar. Levanta-te, Carolina. Ela ergueu o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Levanta-te, repeti, a minha voz a ecoar com o peso de uma vida inteira. Porque eu te perdoo. Ela se ergueu, o corpo sacudido por soluços, e eu a envolvi num abraço. Um abraço forte, como há anos não dava. E ali, naquele gesto, senti algo que julgara morto dentro de mim despertar. A minha filha. Ainda assim, afastei-a delicadamente para que pudesse encarar seus olhos. Mas o perdão não apaga as consequências, Carolina. Eu disse, com a voz firme. Você ainda vai trabalhar aqui por mais 3 meses, como combinamos. Vai aprender o valor do trabalho honesto e vai ter que reconstruir sua vida com as próprias mãos, sem atalhos. Eu sei, mãe, e eu vou fazer. Eu prometo. A voz do doutor Sérgio cortou o ar carregado de emoção. Se me permitem, tenho alguns documentos que precisam ser assinados. Ele abriu uma pasta de couro e começou a distribuir os papéis sobre a mesa. O processo de usucapião foi concluído ontem. A justiça foi surpreendentemente rápida, dado o abandono evidente da propriedade e o trabalho consistente da dona Mercedes. A terra, agora, é oficialmente sua. Um aplauso caloroso irrompeu pela sala. E aqui, ele continuou, deslizando outro documento para o centro da mesa. Está o contrato com a Água Pura Brasil, 2 milhões por ano. E como acordado, Dona Carolina receberá 50% pelos próximos 10 anos, desde que cumpra todas as condições. O que, com o perdão público de agora, ela cumpriu. Carolina e eu assinamos. As testemunhas assinaram. E foi assim que, naquela tarde de sábado, em São João del Rei, a minha vida deu uma guinada. Saí da miséria mais profunda para uma segurança financeira que jamais ousei sonhar. Mas o dinheiro não era o mais importante. O que importava era ter a minha filha de volta. O perdão não é fraqueza. É o poder de transformar alguém para melhor. Se esta história já te tocou, saiba que falta pouco para o final. Compartilhe com alguém que precise dessa mensagem hoje. Passou-se um ano. O sol da manhã aquece a varanda da minha casa, agora completamente reformada. Uma nova ala foi erguida, com 2 quartos à espera dos netos. Saboreio o café da manhã ao lado de Dona Teresa, e o ar cheira a terra molhada e a recomeço. A propriedade está irreconhecível. A horta expandiu tanto que agora vendemos produtos orgânicos para 3 restaurantes na cidade. A nascente, antes esquecida, agora é cercada e protegida, com tubulação profissional instalada pela Água Pura Brasil. Onde antes havia ruínas, agora pulsa vida, cor, propósito. Você está feliz, Mercedes? Dona Teresa pergunta, com sua franqueza de sempre. Feliz não é a palavra. Estou em paz. E isso, descobri, é ainda melhor. Carolina já não mora comigo. Após os 6 meses de trabalho, ela voltou para São Paulo, mas não era mais a mesma Carolina. Vendeu o apartamento luxuoso e comprou um menor, mais modesto. Começou uma nova empresa, de consultoria em construção sustentável, aplicando tudo o que aprendeu aqui sobre o respeito à terra. E o mais importante, ela vem me visitar todos os meses, trazendo Lucas e Gabriela. Não por obrigação, mas por querer. Vó? A voz de Gabriela me puxa de volta dos meus pensamentos. Ela vem correndo da horta de morangos. Olha quantos eu colhi. Nossa, que maravilha! Vamos fazer geleia? Vamos! Lucas chega logo atrás, com as mãos sujas de terra, o rosto radiante. Vó,
Posso cavar o canteiro novo que a senhora planejou? Pode sim, meu amor, mas use as luvas. Não quero você com bolhas nas mãos. Igual a mamãe teve no começo? Ele ri. Igualzinho. Carolina surge da cozinha, trazendo mais café. Ela também está diferente. O cabelo mais simples, as roupas, um jeans e uma camiseta. Nenhuma joia ostensiva, mas seus olhos brilham. Mãe, o doutor Sérgio ligou. O contrato foi renovado por mais 20 anos. Eles estão muito satisfeitos com a qualidade da água. Que notícia ótima! E falei com a dona Conceição ontem. Ela vem passar uns dias aqui no mês que vem. Dona Conceição, minha amiga de Barbacena, que nunca me abandonou. Que bom. Vai ser ótimo ver aquela velha fofoqueira. Carolina ri, um riso genuíno, que vem da alma. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Ela me olha, a hesitação em sua voz traindo a coragem que a pergunta exige. Você. Você ainda me odeia? Por tudo que eu fiz? Eu olho para a minha filha. Não vejo a vilã que me abandonou, mas a mulher imperfeita que luta para ser melhor. Não, minha filha. Eu nunca te odiei. Eu te amo. Sempre amei. Mesmo quando você me feriu profundamente. Mas como? Como você consegue me amar depois de tudo? Porque é isso que as mães fazem. Nós amamos quando é difícil, amamos quando dói, amamos mesmo quando o amor parece não ser merecido. Nós simplesmente amamos e esperamos que esse amor tenha o poder de transformar. Eu pego em sua mão. E ele transformou, não transformou? Ela aperta minha mão, os olhos cheios de lágrimas. Transformou. Eu sou outra pessoa. E eu estou tão orgulhosa da mulher que você está se tornando. Eu não mereço. Ninguém merece o perdão, Carolina. O perdão é um presente que se recebe. E então, passamos o resto da vida a tentar ser dignos dele. Mais tarde, quando a casa mergulha no silêncio da noite, saio para a varanda com minha xícara de chá. A lua cheia ilumina a propriedade e eu posso ouvir o som distante da nascente. Conseguimos, Roberto. Sussurro para as estrelas. A nossa menina voltou. Imagino o sorriso travesso dele, o seu jeito de dizer: Eu sempre soube que você era mais forte do que pensava, minha Mercedinha. E ele estava certo. Eu era mais forte, mas não apenas forte para aguentar. Forte para perdoar, forte para ensinar, forte para transformar dor em propósito. Quando Carolina me deixou naquelas ruínas, ela pensou que me atirava a um fim, mas estava, sem saber, me empurrando para um começo. O começo de uma nova vida, onde eu não era definida pela minha idade ou pelas minhas origens, mas pela minha capacidade de sobreviver, de prosperar e de perdoar. A água que brotou da pedra não foi apenas a nascente. Foi a força que brotou da dureza, a vida que renasceu das ruínas e o amor que floresceu da traição. E isso ninguém nunca poderá me tirar. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe. Marque aquela pessoa que precisa ouvir hoje que o fim pode ser só o começo. E me conte nos comentários. Você já passou por algo parecido? Vamos conversar, vamos nos apoiar. Vou continuar a contar histórias aqui. Histórias de superação, de recomeços. Por isso, se quiser ouvi-las, inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu espero por você no próximo vídeo. E lembre-se, você tem um valor imenso. Sempre teve e sempre terá.